Estamos aqui com mais um Healthcast Alpha e nesse episódio a gente está recebendo o Dr. Ivo Peixoto. Ele é médico formado pela Universidade de Franca e psiquiatra pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é um médico interessado em conhecer o universo particular do indivíduo com as ferramentas da ciência e da criatividade. O Dr. Ivo atende na clínica Kerville em Alphaville e também em consultório particular em Alphaville, na Alameda Araguaia. Vocês podem ter mais informações, acompanhando seguindo as redes do Doutor Ivo, @Dr. Ivo Peixoto. Lá vocês vão ter não só as informações de atendimento, onde ele atende, como, acompanhar os posts, o conteúdo enriquecedor sobre todos os temas relacionados à psiquiatria e também as divulgações, para os episódios que o Doutor Ivo está participando aqui no Healthcast, tá. Então todos os episódios que forem para o ar, no canal do YouTube do Doutor Ivo, da Healthcast e no Spotify, vocês vão ter essa informação através das redes sociais. Então, por favor, né. Doutor Ivo, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco novamente. Prazer é todo meu. Hoje a gente vai falar sobre depressão. Sim, um prazer é todo meu de estar aqui novamente, da gente comentar sobre esses assuntos muito importantes aí, ah, do dia a dia, né, tanto no consultório, mas também na vida cotidiana, que o comportamento humano ele permeia aí as diversas, etapas que a gente passa durante o dia, né. E a respeito da depressão, né, o que que a gente pode de que forma nós podemos definir, né, o quadro depressivo e quais são as manifestações mais, subclassificações definidas aí mais, criteriosas, né. Seriam estados ali de humor, né, deprimido, rebaixado, em alterações com estados afetivos, estados ali de falta de prazer, né, em atividades que o indivíduo, anteriormente se dedicava, gostava, piora da qualidade de vida, alterações de sono. É importante salientar que é muito comum a insônia no transtorno depressivo, mas em algumas pessoas, como a gente vai falar mais para frente, na depressão atípica, a gente pode ter a hipersonolência, né? Aquele sono, aquela Excesso de excesso de sono. sono, a paralisia de chumbo, né? Que a gente pode até definir ali também como um sintoma da depressão atípica, né? Entra dentro lá das subclassificações. E também a depressão, ela é caracterizada por alterações dos seus ritmos biológicos, ah, do corpo todo, Por né? exemplo, Por exemplo, eu sempre falo para os pacientes, a depressão, ela é uma das manifestações dela é a questão psíquica, mas você tem manifestação endocrinológica, né, dos hormônios. Isso é muito notável em mulheres que às vezes entram em quadros depressivos e começa a desregular o quadro menstrual, os episódios, de menstruação. Era tudo tão certinho, aí de repente começou a desbalancear e começou a ter também dores, né, muito uma característica muito comum, né, da depressão, dos estados que depressivos. dores especificamente, doutor Ivo? Dores, às vezes a pessoa ela já tem uma condição, por exemplo, uma dor lombar por conta de uma hérnia discal ali, a sensibilidade, o limiar da dor da pessoa depressiva, ele é diferente. Ela tende a sentir dor mais facilmente. Um toque de caneta que eu dou na pele, esferográfica, às vezes uma pessoa que tem um quadro depressivo mais grave, o organismo dela interpreta como um episódio álgico, um episódio de dor mais intensa. Curioso isso. É, a gente fala que as respostas negativas do corpo, né, às vezes até instintos de sobrevivência, eles ficam desregulados, né, na depressão. Sono, resposta à dor, e também tem muito, né, em paralelo essa questão das dores, né,
muitos pacientes que têm fibromialgia, né, que se beneficiam também do tratamento com os antidepressivos e também as formas de lidar com as dores crônicas, né, em pacientes que vivem com esse perfil específico, né. E o grande prejuízo funcional e econômico que a depressão ela representa na atualidade. Isso para o mundo inteiro, é a doença É o mal do século a junto mal com a ansiedade. sim, a depressão é a doença mais, que gera mais incapacitação no mundo todo, né. Ela tem as suas seus variados graus, né, as suas diferentes classificações, né. Podemos classificá-la ali de forma leve, moderada, grave, uma depressão mais melancólica, daquele indivíduo mais, ah, pessimista, um pouco mais, vê o lado negativo das coisas, que entra dentro do neuroticismo, que a gente já havia comentado No episódio anterior no nós episódio falamos, né, anterior no sobre a episódio da ansiedade. ansiedade, né. Sim. Tem a depressão puerperal, né, que acontece ali logo após a gestação, né, É, a depressão pós-parto, né, depressão que a gente pós-parto. podia falar um pouquinho sobre ela também, ela, Sim, né. que ela acontece ali nesse período, né, crucial e que muitas das vezes, isso eu sempre oriento, né, as minhas pacientes gestantes, que fazem segmento para algum quadro de humor. Existem medicações muito seguras para tratar o quadro depressivo. E o não tratamento também gera riscos para o bebê, né, porque você vai estar desregulando ritmos biológicos do seu organismo, que a gestação já é aquele boom de hormônios, né? E também, como que vai ser depois do parto? Como que vai ser o puerpério, né, que é aquele período, eh, de 42 dias, né, depois do parto? Como que vai ser sua relação com a criança? Tem casos, assim, que eu já escutei de mães, né, que, eh, "Eu não sinto amor pelo meu filho". Parece que aquela sensação existe, claro, o blues puerperal, né, que é diferente, por exemplo, da depressão pós-parto. O que é isso? O blues puerperal, ele é uma sensação ali de um rebaixamento de humor, mas é muito em decorrência, da alteração hormonal abrupta da retirada ali da placenta, da gravidez que foi interrompida, né, Mas então isso tem uma tendência a dura poucos dias, ali 3 a 5 dias, máximo uma semana. Quando vai persistindo, um quadro de humor, vai piorando, a mãe às vezes ela não consegue, ou ela se sente culpada por não estar tendo algum afeto com a criança, e até não conseguir cuidar, não eu acho. conseguir cuidar. É. Tem casos graves de psicoses puerperais, né, ah, infelizmente, de mães que, chegam a tentar contra, né, A vida do a vida da bebê. criança, né, E de si mesma também? e de si mesma. Hum. Que na São depressão também é um sim, dos sintomas, né, com certeza. né. Isso são graus, assim, quando a gente pega os transtornos de humor e a depressão deles, a gente pega os quadros psicóticos junto. Eh, Eles tendem a ser muito graves, tá. São quadros que a gente tem que ter um acompanhamento muito mais regrado, muito mais acolhedor, tanto da família, o amparo que essa pessoa está recebendo também de outros profissionais também tem que ser mais intenso e mais frequente. E tá aí a grande responsabilidade de você estar, por exemplo, uma mãe ou um pai, né, que vem alguma coisa relacionada no filho, você está escolhendo um profissional, um bom Sim, profissional, né, para poder estar fazendo esse acompanhamento, né. sim, e até fazendo o grande link que eu acho que é um dos mais importantes desse podcast hoje, que a depressão ela tem ali um perfil, né, de pessoas, uma faixa etária que ela pode começar, Qual mas a a faixa etária? partir ali dos 24, 25 anos de N idade, nunca crianças? crianças sim, crianças podem Mas ter situações depressão, excepcionais. e a depressão nas crianças, ela às vezes pode se caracterizar de forma
bem diferente da do adulto e do adolescente, assim como no idoso também. Tem questões, peculiaridades ali, de um para o outro, mas falando, assim, do adulto e até entrando também no adolescente, seriam esses sintomas que eu falei anteriormente, e a questão do isolamento, do afastamento de atividades que antes a pessoa ela desempenhava muito bem, ela vai perdendo prazer. É como se a vida se tornasse mais insossa, Cinza. cinza, a pessoa não vê graça em nada, que é o que a gente fala, né, da anedonia, né. Anedonia é um termo que a gente usa, que é a dificuldade, a falta de sentir prazer em atividades que antes a pessoa gostava, né. E a depressão tem cura, doutor Ivo? A depressão tem cura, e o tratamento ele deve ser feito de forma sistemática, bem, orientado, né, com relação à medicação, com relação aos exercícios físicos, que isso eu prescrevo para paciente, eu Perfeito. anoto, falo: "Você vai precisar fazer exercício E físico". você acompanha, Eu né? acompanho, eu falo: "Olha, se você está obeso, você ganhou peso durante esse quadro, próxima consulta eu quero que você perca 5 Isso é quilos". uma particularidade interessante, né, para um profissional de saúde que Sim, acompanha, eu né. eu peso meus pacientes. Ele acompanhar, né, porque uma coisa é Aham. são os profissionais de saúde falarem, né, Sim, outra coisa é ele falar: "Não, espera aí, próxima consulta, e aí, emagreceu quantos quilos?". sim, a gente tem que colocar metas também. Se a pessoa não conseguiu, obviamente, alcançar aquela meta, vamos ver as dificuldades, o que que te impediu, né. O tratamento, essa dose da medicação está sendo legal? Medicação, você está conseguindo aderir? Porque uma das grandes queixas, né, de que, começou um antidepressivo e a pessoa ela começou a ter efeitos colaterais. O principal, assim, que eu vejo é libido. Ah, Parece tá. que a libido tá em baixa, parece que não dá, vontade. Homem costuma reclamar de, ejaculação, retardada, né, que demora muito. Episódios de orgasmo demoram muito para chegar até anorgasmia, né, que é a ausência de orgasmo, e a pessoa se sente muito incomodada. Tem, estratégias medicamentosas, comportamentais, às vezes algum fitoterápico interessante também pode ser utilizado, Que bacana. mas a pessoa nunca interrompeu o tratamento por conta própria, por conta de um efeito colateral, porque o efeito de descontinuação do antidepressivo, da medicação, ele pode ser extremamente desconfortável e a pessoa pode retornar, eh, da mesma forma que ela procurou o atendimento, ou às vezes pior, né, que ela vai ter uma piora abrupta. É, todo medicamento, né, psiquiátrico, ele precisa de um desmame, né, ele tem todo um processo, Sim. né, com acompanhamento do psiquiatra, Uhum. né, é uma responsabilidade muito grande, né. Sim. E a depressão hoje, né, a gente vê fatores epidemiológicos, né, do que a gente mais vê. Ela é 2 vezes mais frequente em mulheres, né, do que em homens ali. Quando, né, essa faixa etária 24, 25 anos, quando é para baixo, a gente também, vamos supor, um adolescente procura por conta de quadro depressivo, você vê, a gente também tem que ficar com uma pulguinha atrás da orelha de transtorno bipolar. Por quê? Hum. Eh, claro, existe transtorno depressivo maior em adolescentes, mas também a primeira forma de manifestação do transtorno bipolar, ele pode ser através de uma depressão ali na adolescência, Um na episódio infância. depressivo, Sim, antes dele ter o episódio de mania, né, que vocês chamam? sim, que Que é o episódio de mania, ele é o grande fator ali para você definir o TAB, né, que é o transtorno afetivo bipolar. Eh Agora, a depressão muito precoce na vida do indivíduo, ela pode ser um fator ali que, para chamar atenção de que pode ter alguma coisa ali além da depressão. Outra coisa, começou antidepressivo, a pessoa melhorou muito rapidamente, né, em uma semana, parece que ela despertou, quer fazer tudo, desconfia de transtorno bipolar.
ativação. Interessantíssimo isso, entendi. E isso Ativou a mania. a pessoa ativa a mania, que é o intervalo de tempo das medicações, ele é de 4 a 8 semanas, os Para começar a antidepressivos, fazer para efeito? começar a fazer efeito. Hum. Isso eu falo para escitalopram, sertralina, paroxetina, venlafaxina, desvenlafaxinas, que são os mais, utilizados, existem outros aí, fluvoxamina, a a vortioxetina, que é o mais novo, e tem esse período, né, essa lacuna que a pessoa também não vai ficar desamparada, tem outros métodos, né, tem outras medicações que podem ser utilizadas para preencher, né, esses sentimentos ruins que ela pode estar sentindo ali, uma medicação para apagar a fogueira, né, como no caso dos transtornos ansiosos, Entendo. e também o acompanhamento essencial com o terapeuta, né, com o E, psicólogo. a pessoa que tem depressão, ela tem que tomar remédio a vida inteira ou não necessariamente? Não necessariamente. Às vezes a pessoa pode ter um quadro depressivo único, né, aconteceu ali, determinado momento da vida dela, deprimiu, tratou, fez o tratamento corretamente, estabilizou, nunca mais teve. Você tem casos de pacientes que você deu alta, por exemplo? Sim, Que tem bacana, interessante, né, muito legal isso. vários casos, assim, que, a resposta é muito boa e a gente vai sempre tentando, né, além da medicação, dar ferramentas ali de suporte para a pessoa. Então, eu já cheguei a um paciente, né, que passou comigo tem uns 2 para 3 meses, que se sente muito bem de vida, de situação, parece que chegou uma época da vida dele, parece que não estava vendo sentido nas coisas. Nossa, parece que minha casa lotada de netos, eu tenho, faço esporte, disso, daquilo, estava entrando num processo depressivo, perdeu 10 quilos ali de uma hora para outra. E com essa anedonia, né, com essa falta de sentir prazer, né, nas atividades que antes a pessoa gostava. Falei: "Cara, por que que você tem essa bagagem cultural aí, você é empresário, trabalho voluntário, você já pensou em fazer?" Perfeito. Ele falou: "Não, tenta, seria uma estratégia". Tentou, nossa, parece que, Mudou a vida re dele. ressignifica, né, Ressignifi a pesso muitos o ser humano conceitos. ele é movido a desafios, né. Sim. E isso, a gente também observa, isso, também dentro da psicologia positiva, da psiquiatria positiva, observar o que a pessoa tem de características legais ali, positivas, para ela dar continuidade, né, para ela não fixar os pensamentos dela somente na parte negativa, que é o que acontece na depressão. A depressão nada mais é também, eh, em outra análise aí, que ela vai tendo essas ruminações aí, eh, sentimento de ruína, sentimento de autodestruição que pode gerar ali também, episódios de tentativa de suicídio, e isso é um ponto, assim, que eu gostaria de colocar entre parênteses, né, que a depressão, quando começa a aparecer os sentimentos de morte, a gente pergunta ativamente na consulta: "Como que é a morte para você?". O paciente, às vezes, ele não vai falar logo de cara: "Ah, eu quero cometer suicídio". Hum. Às vezes É um num tabu, quadro né, é um tabu, até para o próprio paciente. sim, e é um tabu, mas também quadros depressivos leves, a pessoa, ela não quer cometer o suicídio. Ela sente que a vida não tem sentido e que, às vezes, ela gostaria de não estar viva. Entendo, À medida com que o quadro depressivo ele vai evoluindo, é como se essa pessoa ela flertasse mais com a morte. entendo. A morte ela vai se transformando num pensamento mais recorrente, mais repetitivo. A pessoa ela pode, chegar a organizar pensamentos, estruturar, arquitetar e, por fim, a tentativa, né, logo, em si, tá. Que loucura, né. Eh
Quais são as causas da depressão? A depressão, ela é um transtorno psiquiátrico multifatorial, né. Nós tem assim como quase todos os transtornos psiquiátricos, né, nós temos aí um fator de herdabilidade, né, entra dentro da questão da genética, que é importante, mas também temos a questão do meio, né, que a pessoa está vivenciando e as situações que ela está sendo exposta, né. O que eu vejo muito, né, eh, trabalhadores que chegam com rotinas estafantes de trabalho, aqueles episódios de burnout que também vem um quadro depressivo, ele vai se evoluindo cada vez O mais. burnout ele pode trazer tanto a ansiedade quanto a depressão. O burnout, ele é a definição do burnout é esgotamento físico e emocional, ali, completo da pessoa. Ela se esvai completamente ali em decorrência do trabalho. A pessoa fica até 3 horas da manhã às vezes, respondendo e-mail, Meu Deus. para acordar às 6 horas da manhã para ir no trabalho. Ela vive do trabalho e acaba perdendo relacionamento com o cônjuge, com filhos, com amigos, e ela vai se deteriorando. Ela vai perdendo peso ou ganhando muito peso, a Sedentarismo, né. sedentarismo. Burnout a definição é essa, é esgotamento completo É sempre voltado relacionado ao trabalho, ao trabalho, né. né. A depressão, ela dentro, né, das classificações também, né, a gente pode colocar ela como crônica e recorrente. Tem pessoas ali que têm, também pela questão genética, maior predisposição a ter episódios frequentes. Isso é até tema de discussão, né, dentro da psiquiatria. Se a pessoa ela teve 2, 3 casos depressivos importantes ao longo da vida, fez o tratamento, melhorou, aí ela pode evoluir para outro. Interessante manter a medicação a longo prazo, assim como a pressão alta, assim como para diabetes. Por quê? Tem um amigo meu, psiquiatra, que ele já falou. Tinha uma paciente dele que ela já tinha cometido suicídio 7 vezes. Nossa, é um caso 7 vezes. muito delicado, extremamente delicado. E ela era hipertensa, diabética, paciente renal crônica. E Nossa. ele fez a pergunta, né, para ela: "Quantas vezes essas 3 doenças que você tem, que são crônicas graves, te matar você quase morreu por conta delas?". "Nenhuma". "E da depressão?". Quase foram 7 aí. Então, Ou seja, é uma pessoa que era resistente a tomar o medicamento da depressão. é, É. a gente vê muito isso, né, de: "Ah, eu vou ficar dependente da medicação, eu vou ter que tomar medicação para o resto da vida". Em alguns casos graves, recorrentes, a pessoa necessita, tá, até por, questão ali neuroquímica, tá, mas em muitos casos, né, eu diria que praticamente a maioria, é um período ali curto ali, 6 meses a 1 ano de estabilização dos sintomas, a gente vai desmamando a medicação aos E poucos, aí vai acompanhando para ver se não tem acompanhando, nenhum tipo de recaída. espaçando as consultas, fazendo acompanhamento com outros profissionais, Psicólogo, por exemplo, psicólogos, terapia, né. terapeutas, eh, e isso é tão importante quanto a medicação. É um tripé, né, que eu falei a questão do peso, né, atividade física, exercício físico e alimentação balanceada. Hoje é comprovado, E a comprovadíssimo. medicação, Sim, a né. medicação, É. tratamento medicamentoso. Hoje é comprovado, assim, eu diria que uma forma estarrecedora, que o açúcar refinado, esse que tem em tudo, né, que a gente come, ele é altamente inflamatório, né, para o nosso corpo e também para os neurônios. E uma pessoa que está com depressão, uma pessoa também que está com um episódio, um transtorno ansioso, ela tende a comer mais alimentos açucarados, por quê? Você consegue imaginar?
às Eu já vezes. li muito, estou lendo muito sobre isso, já li muito sobre isso. Diz que a glicose, aumenta e depois derruba, né, a pessoa, que é uma coisa meio que O que que acon faca de 2 gumes, né. o que que acontece? Também isso, ah, o doce, o açúcar, ele quando em altas quantidades, ele dá uma resposta de recompensa muito grande, né. Ah, Energia, né. e isso dispara dopamina ali em algumas regiões do cérebro, que dopamina é o grande neurotransmissor um dos, né, grandes neurotransmissores aí responsável pela resposta de recompensa, Prazer, né. prazer, recompensa e perseveração também. Outro sintoma também da depressão é a dificuldade de perseveração, que em atividades. A pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue fazer coisas que são, digamos, entediantes, mas que são do dia a dia, Mas que porque ela são não tem necessárias, né, que as necessárias, pessoas têm consciência que são que ela necessárias, não né. tem energia, ela fica, hipobúlica, que a gente fala, eh, sem vontade, isso é sintoma também, tá. Doutor Ivo, é verdade que o tratamento para depressão é muito difícil você acertar as medicações, você estabilizar o paciente ou não necessariamente? Isso varia muito de acordo com o perfil do paciente. Ah, às vezes muitas das vezes, não é a primeira medicação que o paciente vai se adaptar. A gente pode colocar a medicação mais moderna que tem, um antidepressivo mais moderno, e que às vezes não vai funcionar para aquele paciente. E na psiquiatria a gente não tem disso, lançou tem 1 ano, é o melhor remédio Hum, que tem. muito pelo contrário, né, o mais antigo pode ser o que Por exemplo, as medicações utilizadas aí para tratar a depressão, em gestantes, em puérperas, né, fluoxetina, sertralina. Fluoxetina foi o primeiro um dos primeiros antidepressivos aí, e ela é um antidepressivo ótimo, só que ela tem uma segurança para gestante e uma segurança também para o feto. Sertralina também, ela tem segurança ali para gestante, para o feto, e também é para uma medicação mais criança antiga. e para amamentação, né, Perfeito, isso é importante também. que, eh, claro, né, que a gente vai pesar os riscos-benefícios, né, se, não adaptou com essas 2 medicações, os 2 antidepressivos, a gente pode colocar ali principalmente, eh, eu converso muito com o ginecologista que está acompanhando, para poder ver: "Olha, pode causar um risco, mas vamos acompanhar ali ultrassom, ver o desenvolvimento da criança. Se for usar outra medicação, a gente usar e acompanhar com cautela, né. Mas que o benefício vai ser superior ao risco, né. Com certeza Porque uma absoluta. depressão durante a gestação não tratada, ela repercute ali para o cuidado, até para a saúde mental também da criança que Com vai nascer. certeza, não, é super importante. Sim. Eh, como é feito o diagnóstico e o tratamento? Ele é só uma anamnese? Existem exames, né, que Uhum. detectam, né, que a pessoa tem depressão? Como funciona isso? O diagnóstico da depressão ele é clínico, tá, ele a depressão ela não tem um marcador, eh, de um exame de sangue que a pessoa possa fazer, que vai vir alterado, que eu já peguei, né, casos de pacientes que médicos dosaram a serotonina, né, no sangue. Hum, Serotonina está baixa ou elevada. A serotonina sérica, que a gente considera a serotonina do sangue, ela não tem muita relação com a serotonina entre os neurônios, tá, são coisas completamente diferentes. E a gente faz pelo critério diagnóstico ali clínico, não né, existe uma seguindo. tomografia que Não, você assim, po tem, exames, né, mas isso a partir, assim, de pesquisas, né, de grandes centros, né, que você tem aqueles exames mais sofisticados e você vai acompanhando pacientes ali que usam determinadas medicações, às vezes em teste, para ver daqui 6 meses, ver como que tá o cérebro da pessoa, que aparece as imagens todas coloridas ali de ressonância. ressonância magnética do cérebro. Sim, é PET, que
das áreas que têm mais hipofunção ou hiperfunção, de acordo ali com o quadro depressivo, que uma questão também muito ligada à depressão é a memória, que uma região do cérebro, né, que é a o sistema límbico, em geral, que é o nosso sistema ali, ele fica bem no centro do encéfalo. O encéfalo, ele é o cérebro mais as outras estruturas, tronco, cerebelo, hipófise, tudo mais. Esse sistema límbico, ele tá, até com alguns marcadores inflamatórios lá. Então, a longo prazo, depressão, ela pode causar, inclusive, atrofia, né, em algumas regiões do cérebro e Causando demência? predispondo, principalmente casos graves ou recorrentes e que a pessoa às vezes não procura tratamento, gerando, e isso estudos recentes, Meu Deus. maior risco De de demência. demência. E aí a demência fica mais difícil para tratar, né, Sim, porque a porque não demência tem cura. a demência ela não tem cura, né, a demência existem várias, a mais comum, a mais, falada é a demência de Alzheimer. É, Mas, um quadro depressivo inicial ali, ele pode se tornar um quadro depressivo grave se não tratado. E quando eu digo tratado, não quer dizer só medicação. Pode ser tratado ali com psicólogo. E a gente vai entrar com medicação, eu digo, sempre quando eu entro com a medicação, é para a gente tentar amolecer, entre aspas, algumas estruturas, alguns, circuitos neurais ali no paciente deprimido que estão ali disfuncionais, tá? Então, essas medicações elas vão aumentar o nível de serotonina, outras aí podem também aumentar noradrenalina, dopamina, ali a nível neuronal. Só que o que gera o benefício mesmo da medicação é feito a longo tempo, de 4 a 8 semanas no mínimo, que os neurônios eles vão se ramificando e se adaptando. A basicamente, assim, tentando simplificar ao máximo a forma que acontece isso, né. A arborização desses neurônios, que não é só: "Ah, porque falta serotonina. Ah, porque exatamente, é falta", muito simplista, é muito né. É, não simplista. é. E o que e justamente o que o a atividade física faz, Sim, a né. atividade física, ela aumenta a dopamina, ela aumenta a sensação de bem-estar, pelas endorfinas também. Eh, Tem um estudo, eu não vou me lembrar o nome do estudo, mas acho que já tem uns 2, 3 anos, que até, algumas proteínas ou aminoácidos que são liberados pelo exercício físico que, melhoram a memória também. Exercício físico é essencial também para a memória. Em pessoa Essa informação é maravilhosa, inclusive todos os médicos, todas as especialidades médicas nos mandam fazer atividade física, é né. essencial. E atividade física, seja qualquer forma que você gostar e você adaptar. Pode ser corrida, bicicleta, pilates, academia, qualquer uma, que você vai ter uma maior circulação, né, de oxigênio no cérebro, você vai ter liberação de hormônios ali, vai ajudar a regular o sono também, tá? Que o sono, como, eu tinha dito no No episódio podcast, no anterior você episódio falou sobre anterior, muito sobre sono, é. o sono da depressão, ele, é aquele perfil de insônia que acorda, às vezes, 3 horas da manhã, todas as Ele não entra madrugadas. no sono REM, né. O sono, assim, ele tem várias fases, né. Tem as fa sono REM, sono não REM. Dentro dessas fases nós temos episódios de sono mais profundo, né, que duram ali poucos minutos, vários episódios, até, o momento que acordamos ali, e a sensação de ter dormido bem ou dormido mal, ela vai muito disso. Às vezes a pessoa ela não consegue respirar bem à noite, ela tem ali a apneia obstrutiva do sono. Uma pessoa obesa, geralmente, desatura, né, a saturação do sangue cai muito,
uma comorbidade junto que pode aparecer, né, na depressão, se a pessoa ganhar muito peso, ou uma coisa paralela. E o sono, ele é o grande também, restaurador ali de memórias do nosso dia, e ele faz uma espécie de limpeza no nosso cérebro. O líquor, né, que é o líquido que permeia o sistema nervoso central, durante o sono, ele limpa, né, essas substâncias que foram acumuladas ali durante o dia, faz tipo uma faxina. Nossa, é como se ele deletasse, né, deleta É, tudo e vai relaxar, né. é, ele Muito legal. limpa ali alguns, isso grosso modo que eu tô falando, ele restaura, né, a memória, a atenção. Muita gente fala: "Ah, eu tenho muita dificuldade de atenção, tenho TDAH". Não, TDAH pode estar ligado, ele é uma das funções executivas que nós temos, mas ele pode estar relacionado, à alteração de humor, Qualidade do sono, sono também. qualidade do Às sono. vezes é simplesmente a qualidade do sono. Sim, às vezes também a pessoa, ela não tem a atenção sustentada, que a gente fala, por conta de excesso de informações. Ela tem tantas tarefas para fazer por dia ali, e aquilo ela tem que dar conta e a atenção dela é dividida, né, Ou seja, ela não consegue focar fica naquilo, aí vai tica, daí foca no picotada, outro, aí tica, bom, isso tá ok, isso tá ok, né. fica picotada, então ela fica a atenção fica diluída, aí parece que: "Nossa, eu tô com falta de memória, parece que eu até deixei o controle remoto dentro da geladeira, por que que isso aconteceu?". Mas o que que você tá fazendo, assim, como é que tá sendo eu acordo 4 horas da manhã, faço isso, aquilo, aquela rotina conturbada, mas você tem tempo ali, nem que seja meia horinha para você, né, para meditação, mindfulness, exercício, um tempo para você, tá, que é essencial, tá. E também, a gente vê que, as pessoas elas tendem a postergar, né, a procrastinar muito quando elas entram em determinados períodos ali, dentro até do quadro depressivo, né, por conta, às vezes, da falta de prazer, da falta de vontade, tá, vai, empurrando com a barriga, que a gente diga, que isso vai gerando prejuízo para ela, porque ela não vai vendo sentido, não vai vendo sentimento de, vontade, e isso também faz parte da doença, né, do transtorno em si. Doutor Ivo, a depressão é um transtorno muito perigoso, né. Sim. É como é que as pessoas que estão nos ouvindo agora, pais, irmãos, tios, né, podem ajudar, né, com uma eh, vendo uma pessoa, né, com que possivelmente possa ter um diagnóstico de depressão, né, Uhum. e qual é o perigo de não procurar uma ajuda psiquiátrica, né, porque tem que se tomar muito cuidado, né, Sim. com esses sintomas, né, antes que alguma coisa pior aconteça, mais traumática, né. Uhum. É. Que a depressão ela pode vir ali por grandes acontecimentos, né, que repercutiram de forma negativa na vida da pessoa, e a partir daquele ponto, a pessoa ela começa a mudar comportamentos, ritmos, ela as pessoas ao redor passam a não reconhecê-la daquela forma, né, e isso já é um alerta, né. Tá. E isso, não é uma questão de poucos dias que dura, isso é um período que vai ali que a gente acaba definindo, né, o transtorno depressivo maior, de 2 semanas em diante, né, que isso vai, eh, ficando cada vez mais presente, vai deteriorando a pessoa vai emagrecendo muito ou engordando muito, ela pode ter muito prejuízo no sono, aquelas falas pessimistas, pensamentos ruminativos de, ruína, e isso são mudanças que podem ser sutis, há mudanças muito,
rápidas também, nos casos muito graves também que a gente vê, sintomas psicóticos envolvidos, né, que seriam ali delírios, alucinações, os delírios ali delírios a gente define como, ideias ali que fogem da lógica, né, daquele contexto da pessoa, Por né. exemplo? Por exemplo, um delírio que estaria enquadrado dentro de um quadro depressivo psicótico, né. A pessoa ela tende a achar que, isso em casos graves, ela tá se apodrecendo por dentro. Que loucura! Isso tem até um Meu nome, chama Deus. síndrome de Cotard. E também existem outros, isso aí é um grau extremo, né. Extremo. Tem outros tipos aí de delírio, assim, mais comuns, né, que a pessoa às vezes ela tem bens, tem uma carreira e ela tá com a ideia fixa ali, falas, de que não, tá tudo ruindo, tá tudo despedaçando, que fogem da lógica. Totalmente Os ilógico. familiares falam: "Não, isso não tá Isso não está acontecendo". acontecendo. E assim, Por isso se chama o delírio, né. delírio É. o delírio a pessoa não acha, ela tem certeza. E É muito você forte, deve ser muito forte. é extremamente forte. E isso também, a gente tem que adotar, medidas e precauções, além também de incluir medicações, como por exemplo os antipsicóticos na prescrição, né. E quando o quadro depressivo ele começa a ser grave, né, quando a pessoa ela vai evoluindo para esses sintomas de gravidade, o risco suicida, ele aumenta, né, e às vezes ele não aumenta, de uma hora para outra. A pessoa ela vai começando a falar: "Ah, a vida não tá mais tendo aquele prazer, é melhor eu não estar vivo". Aí vai evoluindo, é como se fosse um flerte com a morte. Ela vai evoluindo: "Ah, eu acho que melhor, eh, eu afiar uma faca, deixar a faca pronta lá, compra uma arma". Isso vai escalonando, até o ponto também que chama bastante atenção e isso, poucas pessoas sabem, mas quando o quadro depressivo está muito grave e a pessoa estava naquela iminência do suicídio e de repente ela melhora, parece que ela, nossa, de um dia para o outro, de uma semana, melhorou Ela muito, voltou a ser uma pessoa voltou. produtiva e, Ela equilibrada. sim, às vezes ela organizou tudo na vida dela, pagou dívida, reconciliou com, Todo mundo com pessoas familiares. que de repente Ela tinham discutido, alguma sim, coisa ela assim. organizou muita coisa que estava disfuncional na vida dela, e ela fala: "Agora eu vou fazer o ato", e faz. Entendi. Esse é o ponto, eu acho que crucial, que a gente tem que prestar mais atenção também, tá. E é comum isso? Ou não Não necessariamente, né? É, necessariamente. O que normalmente mais, eu tenho medo, assim, quando aparece esse tipo de queixa no consultório, seriam os quadros mistos, que a gente fala. Que dentro do transtorno afetivo bipolar, existe, essa entidade, né, dos transtornos mistos, né, que somam sintomas depressivos e sintomas de mania, hipomania. Imagina a confusão que isso dá na cabeça da pessoa. Ao mesmo tempo que ela tem ali ideias de ruína, catastrofização, humor deprimido, ela tem a energia em parte ali do quadro de mania. Então a chance dela fazer algo contra ela, autolesão, tentativa de suicídio, é muito alta. mas só quando tiver no quadro depressivo, na fase depressiva. Quadros mistos também. Quadros mistos também. Os mistos Sim, seriam o quê? É num período curto de tempo ela ter depressão e mania? os 2 juntos, são a depressão, os sintomas depressivos com sintomas de Ao mania. mesmo tempo? Parece uma coisa meio paradoxal, É. mas Meu acontece. Deus, quadros mistos. Isso, acontece dessa forma, né, que eu falei, às vezes a pessoa ela tá deprimida, mas ela tem energia.
Porque às Um vezes deprimido com energia, que normalmente é o que você falou, parece sim, paradoxal, né. sim. Às vezes até, ela consegue desempenhar algumas atividades, ficam muito antagônicas, e às vezes ela não consegue, ter autocuidado, mas para outras atividades ela faz com, alguma autonomia, mas essa mistura, né, de alterações de humor, né, que são incongruentes, digamos assim, né, gera um turbilhão ali que a chance, né, a chance de tentativa de suicídio, ela é muito alta. Acaba ficando maior até. Sim, que o deprimido grave, ele às vezes ele tem tanta falta de energia, que ele pode ter até a ideia construída do suicídio, querer fazer o suicídio, mas ele não tem energia nem de executar, Ah, entendi, ele não tem energia entendi. Ele suficiente. é o que você falou, né, ele pensa que não gostaria de estar vivo, mas ele não consegue É, fazer a ação, né. isso é como se fosse um degradê, assim, isso vai evoluindo com o passar do tempo e pode ter uma ruptura ali, um momento psicótico, né, e que vira de um lado para o outro, mas é esse flerte da morte que a pessoa ela vai evoluindo com o passar do tempo quando não tratada. É, tem uma questão, uma situação que eu li uma vez, eu até escrevi um livro, né, Uhum. e que eu coloquei uma frase que dizia assim, que se você olha muito pro precipício, o precipício começa a olhar para você, né, alguma coisa mais ou menos assim, né. Não sei se é uma frase de Sim, um filósofo, não sei, sim, alguma coisa assim, né. que essa ruminação das ideias negativas, né, elas vão ficando ali, como se fosse um vício, né, de pensar, entre aspas, né, um vício de pensamento, né, e a gente tenta, né, através da terapia, da medicação, cortar isso e direcionar de outras formas, né. É, os tratamentos seria a medicação, a terapia, atividade física, a alimentação é muito importante Uhum, também, né, com ter até certeza. um acompanhamento nutricional, né, às Uhum, vezes, né, sim, que é super bacana, né. Porque é engraçado, nessa coisa da alimentação, né, os alimentos eles são remédios naturais, né. Tem pessoas que não compreendem isso ainda, né, ainda hoje, né, a gente que está num sim. mundo, assim, com acesso a informações, né, você tem acesso a todo tipo de informação, É, né. até eu estava ouvindo num podcast esses tempos também, sabe qual que é o pior tipo de alimento que tem? São os embutidos? É um dos mais gostosos que tem, sorvete. Nossa, eu adoro sorvete. Todo mundo por quê? O sorvete, ele tem 2 Ah. componentes ali que Gordura gordura saturada, hã. gordura em alta quantidade e açúcar em alta quantidade. Hum. Onde na natureza você acha um alimento que tenha isso? Não, não acha. Não existe. É, E as são frutas são a frutose, é o açúcar das frutas, não o sim, açúcar o refinado que do você pode sorvete. achar é uma manga, uma banana muito docinha, mas ela não vai ter Mas gordura. é a frutose também, não é o açúcar Frutose, refinado, sim. né. E também, por exemplo, pega uma fruta, tipo abacate, que tem bastante gordura, Mas é gordura gordura boa, boa. e ele não tem açúcar, o pessoal vai tuchar açúcar. É. Estraga a gordura boa, o colesterol bom Sim, do e abacate. Mel tudo bem, né. assim, Mel ainda tudo bem, quantidades quantidade moderada. moderadas, né, que o açúcar ele é muito inflamatório. Açúcar refinado, ele é muito inflamatório para o corpo. E quando a pessoa ela passa também a não se alimentar de forma adequada, ela vai desregulando a microbiota intestinal, que a gente tem 10 vezes mais bactérias no organismo do que células. A gente tem muito mais bactéria. E essa questão do é legal você ter entrado nesse assunto, que essa questão do intestino, o intestino hoje é o Deus, né. A gente Bacana, né. Tem toda uma sim, todos os médicos, né, estão dando uma super importância para isso, né, receitando fibras ativas, né, e, sim. aqueles, probióticos, né. Isso dentro da psiquiatria é um campo que
tá tendo um grande boom, que nós temos, né, um nervo gigantesco, né, que é um nervo craniano, né, que é o nervo vago. Ele sai aqui da cabeça, ele inerva todo o trato digestório. E você tem troca de informações entre um e o outro constantemente. As substâncias que as bactérias do seu intestino soltam para o seu organismo, elas podem ser boas ou podem ser ruins a depender da flora bacteriana. Se você come muito açúcar, gordura saturada frequente, você vai ter mais perfil de bactéria patógena, que vai desencadear mecanismos inflamatórios no corpo. Se você tiver uma alimentação rica em fibras, ah, alimentos mais integrais, gorduras boas, você vai adquirindo com o passar dos meses, isso é um processo lento, né? eh, Através aí de probióticos, pré-bióticos, você vai tendo essa mudança na flora intestinal que vai dando até vontade de parar com o doce. É verdade, é Que verdade. tem umas frases assim que o pessoal fala, né, que meio que a bactéria quer mandar na gente. Hum, é que Nosso nem o celular, né. É, porque você vai criando tanta cultura de bactéria ali no intestino, na sua flora mesmo, que ela gosta de açúcar, que ela manda mensagem pro cérebro que eu quero açúcar e vai naquele ritmo. E a partir do momento que você muda a sua refeição, a sua alimentação, seu padrão, a essa troca de bactérias também ela vai acontecendo. E o desejo por Ah. açúcar, por alimentos menos saudáveis vai ficando cada vez menor. É, eu tive essa experiência. Eu É bem eu bacana. é, eu fiz um tratamento com uma nutricionista muito boa, Uhum, e realmente eu fiquei acho que uns 2 anos, assim, eu não tinha vontade de comer doce, só frutas, eu comia frutas. Mas uhum. eu olhava, né, sei lá, você vai num almoço, churrascos, né, da família, enfim, num casamento, Sim, aquela mesa de de doces, doces. eu olhava aquilo, bom, para melhorar, né, eu ainda adquiri intolerância à lactose, né, Uhum, então eu olhava aquilo e falava: "Nossa", né, tipo, não tinha a mínima vontade de comer, eu fiquei sim. anos sem comer doce. O doce, o açúcar refinado, ele traz essa sensação de recompensa muito grande, né, que é às vezes é um alívio, um afago para aquele momento de falta de vontade, de frustração que o quadro do transtorno depressivo, ansioso, ele pode gerar. E a pessoa, ela, entre aspas, se medica aumentando a É. dessa forma, Eu acho né. que o problema é a periodicidade, né, é a Sim. pessoa porque o açúcar tem aquela coisa, né, as pessoas falam que é viciante, né, não tem Uhum. pessoas que se intitulam, Sim, chocólatras, sim. eu sou chocólatra. Eu sou chocolate. Você é Eu sou chocólatra? choco eu gosto Eu não muito de sou doce. chocólatra. Eu tenho que me policiar muito a respeito disso Entendi, também, é. que eu até percebo que, depois que eu acabo de comer muito chocolate ou doce, dá aquela leseira, dá aquela sensação de mal-estar, fala: "Nossa, por que que eu comi isso?". É, exatamente, você se arrepende. É, Dá umas já aconteceu isso comigo. dá uma sensação de mal-estar. Às vezes, na hora é super Na gostoso. hora, mas o organismo reclama, né, meu organismo não Sim, gostou disso, engraçado, né. sim, porque você vai ter ali o seu organismo vai ter que se virar, o pâncreas vai ter que secretar altos níveis ali de insulina, você vai ter outras respostas metabólicas ali que vão estar envolvidas e a dopamina que tá aqui lá em cima, ela despenca de uma hora para É, outra. porque na verdade isso que dá aquela energia inicial e depois Sim, você e abaixa, né, a e energia. isso a gente pode fazer um paralelo, não, assim, nessa gravidade, né, mas para uso de substâncias psicoativas em pacientes que têm um quadro depressivo, né. Por exemplo, a cocaína, ela tem um efeito estimulante, um efeito, às vezes, euforizante. Às vezes a pessoa com um quadro depressivo, ela usa a substância ali como forma de estar melhorando
humor, só que isso Mas ela te derruba ela depois. vai derrubar a pessoa, vai deixar ela bem para baixo, mas é uma droga, uma substância psicoativa, vai gerando intolerância, doses cada vez maiores É, e dependência. que loucura. Para uma Álcool, pessoa depressiva deve ser pior ainda, né. sim, Ou se a pessoa não é, pode até, né, isso desenvolver um transtorno, né, por isso conta de daqui cocaína, por exemplo. celular, redes sociais, por exemplo, Isso é uma loucura. é um mecanismo de busca incessante do prazer a curto prazo, é aquela rolagem do feed do Instagram, de que você tá liberando dopamina a todo momento e seu cérebro tá viciado naquilo. Eu tenho pacientes aí que, eh, além do transtorno depressivo, tem vício em pornografia, vício em rede Hum. social, que é como se fosse, né, um vício em uma substância psicoativa. É verdade. Os mecanismos neurais, eles são muito parecidos, de certa forma ali, até idênticos ali, de recompensa, aí logo em seguida a pessoa, ela tenta o período de abstinência, fracassa, aí vai virando um círculo vicioso, os prejuízos que isso vai gerando, no círculo da pessoa. É, realmente isso é uma loucura, né. Eu costumo dizer, assim, que quem manda nele sou eu. Eu falei até na entrevista da Uninter, Aham. quem manda nele sou eu. Acho que eu falei na entrevista da Uninter. Quem manda nele sou eu. É, celular é uma coisa que a É. gente tem que tomar muito cuidado, principalmente rede social. E a Isso. questão do foco também, às vezes você está fazendo alguma coisa, sei lá, né, alguma coisa relacionada ao trabalho, você fala: "Espera aí, né, depois eu Uhum. vejo isso", né, você É, tem que focar, que é o né. dia todo ali vibrando, fazendo barulho, notificação. Impressionante, É ainda uma com isso aqui também, sim, né. é uma extensão do corpo que a É uma gente extensão criou. do corpo, exatamente, E o é. excesso de estímulos que a gente tá, né. É, Isso, é o que eu costumo dizer, tudo em excesso é ruim, né, até vitaminas, né, por exemplo, vitaminas são coisas, vitaminas. né, Ah, positivas, o excesso de vitamina causa um tipo de doença, né. Então e até essa questão das vitaminas medicamentos até que o pessoal considera, natural, fitoterápico, passa com, determinados profissionais que chega lá com aquela lista de manipulado gigantesca ali, 20 componentes ali. Eu falo: fitoterápico "Gente", entre aspas, né, é, fitoterápico entre entre aspas, né, aspas, é. assim. Eu pergunto: "Quanto que você está gastando por mês com essa fórmula?". R$ 1.500. Tá, Vamos ver se está precisando vamos mesmo. ver. Que Deixa eu ver teu exame de que sangue aí. assim, eu sou psiquiatra, eu vou estudar as medicações, os psicotrópicos, né, eu tenho algum conhecimento sobre, fitoterápicos ali que são utilizados na nossa prática, mas tem alguns ali que não têm eficácia comprovada, tá, e que se misturar com outras coisas, quem que vai ser o grande, metabolizador disso? O fígado. É, E pode gerar hepatotoxicidade. Saiu matéria no Fantástico aí há uns anos atrás, né, aquelas medicações, né, que tinha 50 ervas e sei. tudo, e que pacientes tiveram problemas de hepatite. Isso é perigoso e também a falta de evidência científica para algumas coisas. Hoje nós vemos que o que tem de evidências científicas para além da medicação, exercício, alimentação, para suplementação. Hã, ômega 3, tá, de boa qualidade, Ômega 3. principalmente em se tratando de saúde mental, o ômega 3 que tem mais, EPA do que DHA. São, ácidos graxos, né, presentes no ômega 3, só que eles têm que ter uma proporção ali um pouquinho maior de EPA e DHA em doses altas. Hã, ácido fólico, quando a pessoa está precisando, vitamina D também, que na verdade ela não é uma vitamina, né, é um hormônio, que ela tem diversas funções no organismo, e isso também, Imunidade, né, faz paralelo com a diversão. É. imunidade, algumas tipos de aqui no Brasil até que a gente não tem tanto, depressão sazonal, Ah, tá, que se você morar no Canadá, por exemplo, Canadá, Noruega.
Nossa, vários países da Europa, Sim, Estados Unidos, realmente não é, é fácil, né. deficiências de vitamina, B12, né, eh, que às vezes a B12, né, que está presente em carne, leite, ovos, produtos de origem animal, na maioria das vezes, ela pode estar baixa, se o paciente não consumir ou for vegano, tem que suplementar. Hum, E ela tem um mecanismo ali também de ajudar na síntese de neurotransmissores. E também, né, com a sofisticação dos métodos, né, de genéticos, né, para a gente ver o perfil de suplementação que o paciente precisa. Por exemplo, o que está mais em voga hoje em dia, nós temos tem o ácido fólico e tem o metilfolato. Ácido fólico, né, o que as gestantes comumente usam, né, durante a gestação, e nós temos o metilfolato, que ele é o metabólito, né, a substância gerada a partir do ácido fólico, só que a gente precisa de uma enzima para transformar para metilfolato, que ele vai ajudar também na transformação para construção de serotonina, dopamina, noradrenalina, hã, neurotransmissores, que eu posso dar um caminhão de antidepressivo para uma pessoa que está com transtorno depressivo maior, a não melhorar, e de repente eu fizer um teste genético, né, que para investigação de mutação do gene MTHRF. E ela tiver uma deficiência importante dessa enzima que faz a transformação do ácido fólico para o metilfolato importante, eu vou suplementar metilfolato. nossa, Medicina de bacana. precisão. Muito, mas isso só com teste genético, né? Teste genético. Não com o exame de sangue? Esse teste genético ele é colhido Ah, pelo ele é exame de colhido pelo sangue. exame de Sim, sangue. é mais Tá, específico, tá. tá de uns anos para cá que o pessoal vem começando a investigar para essas depressões mais refratárias, às vezes que não tem uma resposta legal com Perfeito. antidepressivo. Aí você vai lá, suplementa o que está faltando, gera o neurotransmissor adequadamente, né, nas concentrações ideais, e o tratamento ele tende a ser mais eficaz. Nossa, é fantástico, né. Nossa, mas foi tão bom, né, passou Foi, mais rápido do que o outro passou. episódio. Aham. Eu achei que passou mais rápido. Foi bem mais rápido também. Então vamos lá, olha, foi um prazer tê-lo aqui Prazer. conosco mais uma vez. Eh, Espero termos o terceiro episódio com o tema transtorno afetivo bipolar, que eu Com acho que é certeza. esse aqui que a gente vai ter que pegar, né. Sim. É, bem E bacana, né. vamos dar um link, sobre depressão atípica, para a gente falar no transtorno, Afetivo afetivo bipolar. bipolar, que Perfeito. relaciona com a depressão, os transtornos depressivos, né, para a gente conectar um no outro, que são formas diferentes e que a gente, como profissionais de saúde mental, temos que prestar atenção em algumas nuances. Perfeito. Então esse foi mais um episódio do HealthCast Alpha. Acompanhe as redes sociais do Dr. Ivo Peixoto, @Dr. Ivo Peixoto. Lá nas redes do Dr. Ivo, do HealthCast Alpha, a gente vai estar, sinalizando, quando os próximos episódios forem para o ar, tá, no canal do YouTube, no Spotify. É isso aí. Com Muito certeza. obrigado. Grande prazer estar aqui com vocês e até mais. Até o próximo Até o episódio. próximo É episódio. isso aí.